Eu acredito demais que o princípio da intercooperação tem um potencial de ajudar a todos. Muitas vezes ele é dificultado por uma visão muito mais focada no lado de competição, seja entre países, seja entre negócios, seja o que for, do que de cooperação. Mas sempre há, mesmo entre entidades, países, ou o que for que compitam, há a possibilidade de cooperação onde eles têm objetivos comuns. E particularmente no comércio exterior, isso existe completamente, tanto do Brasil em relação a outros países, quanto vice-versa. No caso brasileiro, eu acho que o grande desafio é que nos últimos anos, quando a gente vê a relação brasileira com os 3 grandes grupos econômicos mundiais, a gente hoje se encontra numa situação que a gente não está próximo de nenhum deles. Então, por um lado, o nosso governo teve conflitos importantes com a Europa, normalmente com questões ambientais. Então, particularmente com os 2 maiores líderes europeus, Macron e Angela Merkel, houve grandes arranca-rabos. A mesma coisa é verdade em relação à China, o posicionamento do governo Bolsonaro em relação à China, aí com outras questões, fundamentalmente mesmo a questão da vacina inicialmente, a questão do 5G, enfim, tudo isso dificultou a nossa relação com a China. Isso foi feito por uma opção em se aproximar do governo americano, que poderia até fazer sentido. O problema foi que o governo brasileiro fez isso não se aproximando dos Estados Unidos, mas se aproximando especificamente da gestão Trump. Quando Donald Trump perde a eleição, a relação brasileira também com os Estados Unidos ficou muito mais complicada. Então, a possibilidade... Primeiro, a gente deveria sim cooperar o máximo possível com todos esses outros países, aumentar o nosso fluxo comercial, nós sairíamos ganhando, eles também, porque há uma dependência mútua que seria benéfica a todos. Mas há uma dificuldade hoje geopolítica que, para ser sanada, vai ter que ter uma mudança, uma sinalização de mudança de postura por parte do governo brasileiro. Por exemplo, sinalização com relação à questão ambiental, e veja que eu disse sinalização, porque eu não vejo como um problema brasileiro que seja, ao contrário do que muita gente acha, não é de fato a política ambiental que o Brasil tem. Pelo contrário, entre os 10 países de território mais extenso do mundo, o Brasil é disparado o que protege uma maior parte do seu território e não deixa que ele seja usado para nenhum outro fim que não seja preservação. No caso brasileiro, são 66% do território, quando a gente soma as reservas florestais, as reservas indígenas, as áreas de proteção permanente, as áreas das propriedades rurais que têm que ser separadas, que não podem ser plantadas, enfim. Então a gente tem uma situação aqui, o segundo país que protege uma área maior, que são os Estados Unidos, são só 10% do território. O problema é que a política recente ambiental brasileira em relação à Amazônia, em relação ao Pantanal, passou para a opinião pública do Brasil e do exterior uma imagem de que o Brasil não cuida do meio ambiente, que é absolutamente falsa, mas é a imagem que foi criada. A gente precisa mudar essas políticas, destruir essa imagem negativa para poder ter essa aproximação para que os negócios aconteçam, e aí os ganhos são generalizados do ponto de vista dessa intercooperação que pode acontecer. E com relação à China, é simplesmente deixar claro que o Brasil tem que ser muito sério em relação às suas preocupações com segurança, seja no que for, segurança de uma vacina, segurança do 5G, mas que as escolhas serão feitas basicamente pelo que for a melhor tecnologia, independentemente de onde ela venha. E isso, uma vez feito, possibilita também uma reaproximação com a China, que ajudaria muito para o comércio exterior brasileiro e particularmente para o agronegócio e para as cooperativas agrícolas brasileiras.